aqui em Miranda, que terá essa árdua missão de mostrar ao povo brasileiro que os candidatos independentes têm condições de fazer o Brasil melhor. Obrigado. Também quero convidar a mesa e torná-la o tanto quanto mais federativa possível, mostrando a todos que candidatura avulsa é uma semente espalhada aos 4 cantos dessa nação, de leste a oeste e norte a sul. Eu quero convidar também o doutor Thomas Korontai, do Grupo Convergências, que também levou essa causa à OEA, denunciando o Brasil para a observância dos tratados internacionais. Por fim, quero convidar à mesa um dos senhores sem os quais essa campanha jamais teria chegado onde chegou. Claro que todos aqui que colocamos a mão na massa de uma certa maneira, não seríamos ninguém sem a participação da sociedade civil organizada. Então eu quero convidar um dos senhores para se voluntariar e aqui trazer a sua experiência de vida para que possa dar a sua contribuição sem prejuízo da palavra a todos os aqui presentes. Organizamos uma lista de presença que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral para que entre nos anais da história do Brasil a realização desse evento como sendo a primeira convenção nacional dos candidatos independentes para os pleitos eletivos. Convido a um dos senhores para que venha compor aqui a mesa e após a palavra será dada com certeza a todos vocês. Muito bem, eu inicio essa convenção pela sua natureza política e peço a todos que assumam a posição de respeito para a execução do hino nacional. Todos de pé.
Muito bem, senhores, dou como iniciados os trabalhos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a duas instituições. A primeira delas é a sociedade civil. Já disse e não me cansarei nunca de agradecê-la pelo apoio que a União Nacional dos Juízes Federais, a UNAJUF, entidade que presido, teve ao iniciar, ainda no ano de 2016, com o projeto Por um Brasil Melhor. Campanha essa que iniciou com a propositura de diversas ações judiciais, que foi o embrião, de uma certa maneira, de uma sentença proferida pelo juiz da 132ª Junta Eleitoral do Estado de Goiás, que declarou, inclusive, inconstitucionais dispositivos oriundos da última reforma eleitoral feita pelos partidos políticos na calada da noite do dia 4 para o dia 5 de outubro do ano passado. Quero agradecer, sobretudo e imensamente, que sem essa instituição nós não estaríamos aqui possivelmente sentados discutindo essa matéria, que é a nossa Polícia Federal do Brasil. Polícia Federal essa que foi a responsável direta por uma mudança do ponto de vista de combate à corrupção em nível mundial, pela Operação Lava Jato, que representa um paradigma mundial para o combate à corrupção. Então, não poderia ser outro o local desta convenção, senão na sede do Sindicato da Polícia Federal. Deixo aí os efusivos aplausos que já foram dados a esta instituição querida de todos os anos. Também vou deixar aqui expressamente a pessoa do seu presidente do Movimento Convergências, o doutor Thomas Korontai, que também deu imenso apoio a essa causa, tornando-a extramuros, extrafronteiras do Brasil, levando-a aos anais da Organização dos Estados Americanos. Nossos parabéns. Eu quero fazer um pedido muito especial a todos vocês agora, que estão aí nas diversas redes sociais. Tivemos uma árdua missão, que foi tentar zelar pela lisura deste pleito eleitoral de 2018. Começamos ano passado ao UNAJUF, do Conselho Nacional de Justiça, questionando a proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional, onde lá não constava no orçamento enviado os valores para a aquisição das impressoras, para que o TSE pudesse imprimir o voto, diante da lei que já previa há quase 4 anos o voto impresso. Sucederam-se diversos discursos, diversas fake news, tivemos diversas reuniões com o ministro Fux e tivemos a lamentável derrota, por assim dizer, parcial, que foi a concessão de medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo a determinação de impressão do voto neste pleito. Mas isso não nos demoveu da esperança de termos eleições limpas no Brasil. Ministro Barroso, isso eu quero informar a todos, através do pedido do Dr. Rodrigo Mesomo, ele não concedeu, não adiantou o mérito das candidaturas avulsas, remetendo para a Justiça Eleitoral a decisão definitiva dessa matéria. Disse Sua Excelência que assim o fazia porque as urnas eletrônicas não estariam aptas a receber as candidaturas avulsas. Disse o ministro Gilmar Mendes, em sessão plenária,
que havia problemas estruturais para a implementação das urnas eletrônicas. Disse o ministro Lewandowski que haveria problemas estruturais para a realização dos códigos-fontes nas urnas. Digo eu, em conversas com os maiores responsáveis, os maiores doutores em informática do Brasil, professor Pedro Rezende, professora Milcar de Castro, e que me disseram: Cubas, é possível em 1 ou 2 meses reescrever todo o sistema eleitoral e incluir esses códigos-fontes nas urnas. O Ministério Público Federal, em janeiro desse ano, pediu que fossem adotadas as medidas a tanto. Nada foi feito. A UNAJUF, com o amicus curiae do senhor Mauro Junqueira, que é um pré-candidato avulso pelo Estado de Goiás, obteve medida liminar determinando que se fizesse a inscrição dos códigos-fontes, pois o TSE recorreu dessa decisão para que não fosse feito isso. A UNAJUF requereu ao Ministério Público que ingressasse com uma suspensão de segurança. Nada foi feito. Pois estamos aqui agora, e eu quero dizer a todos os senhores que o Tribunal Superior Eleitoral, através da Resolução 23455 de 2017, que regulamenta as eleições para 2018, em seu artigo 127, estabelece que, em caso de impossibilidade de urnas eletrônicas, os votos deverão ser efetuados pelas cédulas de contingência. É o TSE que determinou isso. Nenhum dos ministros do Supremo percebeu que, ao não decidir pelo fundamento de que as urnas não podem ser utilizadas, nenhum de suas excelências lembrou que, em caso de impossibilidade das urnas, o voto deverá ser em cédula de papel. Teremos nessa eleição, portanto, uma das eleições mais transparentes que essa República teve desde a implementação do voto eletrônico no Brasil. Essa é a primeira vantagem, o primeiro benefício que as candidaturas independentes irão trazer ao Brasil. Uma eleição que tem tudo para estar sob suspeita. Teremos agora nós, da sociedade, a possibilidade de tornar essas eleições simplesmente as mais limpas eleições dos últimos 20 anos no Brasil. Portanto, a nós, eu dedico uma salva de palmas pela coragem de todo cidadão que se levanta para ser candidato independente. Uma salva de palmas a todos nós aqui e a todos aqueles que de fora que irão se candidatar avulsamente. Temos mais de 50 candidatos espalhados no Brasil afora, a todos os cargos: senadores, governadores, deputados federais, estaduais. Então, presidentes da República vieram aqui pessoalmente para dar a sua palavra e o seu testemunho sobre a necessidade disso. As candidaturas serão sub judice. Então, senhores, com essas breves palavras, eu quero passar agora ao nosso grande professor Modesto Carvalhosa abrir de fato a nossa primeira convenção dos candidatos cívicos desse país. Alô, eu quero agradecer essa oportunidade e também a iniciativa cívica de todos que estão aqui presentes, inclusive os que estão nos acompanhando pelo sistema de vídeo. Agradecer ao Cubas, esse lutador extraordinário do Poder Judiciário, que sempre, nunca, aliás, esmoreceu nessa sua luta a favor do voto impresso e a favor das candidaturas independentes. Também ao grande Rodrigo Mesomo, que é o pioneiro nesta luta como candidato que foi independente do governo do
do Rio de Janeiro e as medidas de alta competência jurídica e de profundidade doutrinária e fática que trouxe aos tribunais desde o 2016 e que agora vê a continuidade dessa luta das pessoas que estão aqui presentes e endossam a partir da candidatura do Thomas Korontai para presidente da República, candidatos a senadores, a deputados, para que pleiteiem efetivamente a sua admissibilidade e a sua admissão como candidatos independentes do partido. Eu acompanho aqui a todos os presentes na mesa que estão representando os demais presentes que acompanham o vídeo, no sentido de que o Brasil é um país que, não fosse a sociedade civil, estaria ainda mais afundado na sua perplexidade, na sua deterioração institucional que nós sofremos. Hoje, a sociedade civil é o único esteio que nós temos na nação brasileira para realmente garantir a continuidade da democracia no Brasil, pelo menos a questão das liberdades públicas que estão preservadas. Quanto ao mais, tudo é falso, quanto ao mais, tudo é absolutamente, como usando uma palavra agora, está na moda, fake. Né? A democracia no Brasil é fake, na medida que é a única democracia, entre aspas. No fundo, isso aqui é uma plutocracia, é uma cleptocracia, melhor dizendo, e não uma democracia, mas, vamos dizer, formalmente uma democracia em que o voto é secreto e a apuração também é secreta. Né? Onde é que se viu uma democracia apuração secreta? Eu acho que nem na Coreia do Norte tem apuração secreta. Né? Lá os membros da ditadura devem ter acesso aos registros dos votos, inclusive para saber se todo mundo votou no ditador lá. Aqui não. É o único país que se diz democrático em que a apuração é secreta. Então, estamos lá todos na televisão, em 2014, eu lembro, vendo o resultado. Quem é que ia ganhar? Era o Aécio ou a Dilma? Era um verdadeiro jogo de loteria, né? Quem vai ganhar? Então, ganhou a Dilma lá com uma diferença X, lá pouca, né? Porque as urnas secretamente declaram, não existe registro dessa eleição, não existe verificação de voto, não existe contestação de voto, contagem de voto, recontagem de voto. Onde é que se viu apuração secreta numa democracia? Isso não existe. E o Supremo Tribunal Federal, naquele festival, naquela festa de aniversário, parecia festa de aniversário de criança, né? Faltava ter brigadeiro lá para servir para aqueles ministros, entendeu? Todos confraternizando, os ministros corruptos e partidários com os ministros dignos que tem lá dentro. Né? O Barroso, numa confraternização com aquele outro, que eu posso falar, tem várias moças aqui presentes, você falou, mas é um pouco, eu acho que você exagerou. Com os demais, então, e os demais corruptos que tem lá dentro, que são 4, que formam uma quadrilha dentro do Supremo Tribunal Federal, confraternizando com os demais que são respeitáveis, para dizer a besteira de que nós estamos hoje, como o ministro Barroso, num momento de infelicidade, um PH, né, que ele fez, no momento mais de infelicidade da sua vida, dizer que o filhinho dele, o netinho dele, ele usa, como é que é? iPhone, como é que chama aquele negócio? O celular, que todo mundo hoje brinca de informática, tem criança de 3 anos, por que precisa agora a eleição ter voto de papel, voto impresso? Se todo mundo hoje está na informática, brincando de informática, né? Então, por que nós agora podemos ter necessidade de ter voto com registro, voto que se possa realmente verificar pelo seu registro a licitude e a legitimidade dos eleitos? Nada. Quer dizer, como é que o senhor Barroso, que é um homem que merece maior respeitabilidade, pode fazer aquele voto inacreditável de um ignorante, de um analfabeto sobre os fundamentos da democracia, que são exatamente esse, voto secreto e apuração pública de eleição. Onde
você veja o absurdo disso. O outro absurdo, também que numa democracia dizem que o povo, todo o poder emana do povo, mas no Brasil, pela Constituição de 88, todo o poder emana dos partidos políticos. Não existe povo nenhum no Brasil. Qualquer democracia do mundo que seja efetivamente democracia, existem candidaturas independentes. Todos os países do mundo. Eu acredito que na Inglaterra, há uns 800 anos, tem candidaturas independentes, naqueles distritos que votam lá pelos antigamente os brasileiros, votavam, os loucos contados, votavam eram candidaturas independentes. Então, o princípio da candidatura independente é íncito, é da própria origem da democracia. A questão da democracia representativa através do partido é absolutamente uma sofisticação que veio posteriormente, vamos dizer, depois da Revolução Francesa, a representatividade, mas sempre a democracia foi feita pela independência daqueles que vão compor os parlamentos. Nos Estados Unidos, a candidatura independente, na Inglaterra, na França, faz parte da Constituição. Faz parte da Constituição. Na França, inclusive, está dito, são candidatos aqueles que são membros de partido independentes e que são apresentados e matriculados em movimentos sociais. Então você tem os candidatos que podem ser independentes na França, que é a própria origem da democracia moderna, do ponto de vista teórico, tá certo? De formulação política da Constituição, a par da Constituição americana, e exatamente 3 tipos de candidatura: candidatura individual, candidatura que vem pelos movimentos, como nós temos aqui, todos esses movimentos que estão aqui, como o movimento federalista que vocês aqui estão vendo, certo? E do individual, o senhor Macron, por exemplo, foi eleito por um movimento cívico, um movimento civil, que não tinha nada com partido nenhum, que era o En Marche. Ele fez lá uma sociedade, como nós temos aqui centenas de sociedades no sentido político da palavra, fez lá o En Marche, foi lá e se candidatou e ganhou a eleição, e botou 300 deputados que nunca foram eleitos dentro do parlamento no movimento En Marche, tá certo? Então, isso é democracia. Agora, aqui, neste país infeliz, nós temos a hegemonia dos partidos. E que partidos são esses? Os partidos são partidos quadrilha no Brasil, são focos absolutamente corruptos. Você pode ver agora nesse centrão que está aí nessa semana nos noticiários, aqui os donos desse partido são criminosos, como aquele sujeito, como é que é o nome dele? Aquele presidente do PP lá, aquele outro presidente, o Valdemar, aquele outro. E o outro tem o nome. Não, e o PP. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tem 8 processos de corrupção. É assim, 35 milhões aqui, 90 milhões ali, entendeu? Esses são os processos de corrupção dele, mas ele manda um partido, certo? Partidos de corrupção total. Nós estamos nas mãos desses bandos. Então diz, nós precisamos acabar no Brasil com a criminalidade. A criminalidade no Brasil é a seguinte: tem a criminalidade urbana, que abrange hoje todas as grandes cidades, médias cidades e pequenas cidades também, certo? Crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de todo tipo, certo? E nós temos lá em cima outras organizações criminosas, que são os partidos. Então, a sociedade brasileira está um sanduíche entre as organizações criminosas do Estado e as criminosas aqui de baixo, que tem, aliás, comunicação com o Estado, evidentemente, com os bandidos lá de cima. Então, é esse, os partidos que dominam pela Constituição brasileira, sem levar em conta exatamente a predominância dos tratados internacionais sobre a Constituição, na medida em que esses tratados internacionais são superiores à Constituição quando defendem os direitos humanos, que é o caso do Tratado de São José da Costa Rica, que é um tratado que se sobrepõe à Constituição brasileira,
na medida em que determina como direitos, um dos direitos humanos, exatamente qualquer cidadão, para que qualquer cidadão possa ser eleito, ser votado e votar e ser votado, como é um princípio óbvio da Constituição de qualquer país democrático. Portanto, nós temos no Brasil esse tipo de hegemonia do crime político, dos criminosos políticos. E essa reação que estou vendo aqui, nessa reunião, que é uma reunião muito importante, é no sentido de peitar, de realmente ir lá e exigir que se haja essa matrícula dos candidatos independentes para ver o que eles dizem, porque vê essa clique que é o Superior Tribunal Eleitoral também, como é que eles vão reagir a isso. E nós temos aqui, naturalmente, o Thomas Korontai para também noticiar junto à Organização dos Estados Americanos, ao Tribunal dos Organizações dos Estados Americanos, mais essa violência contra a democracia, se eles realmente impedirem os candidatos independentes a partir da presidência, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Portanto, é esse o sentido que nós estamos aqui para isto, para exigir a questão do voto impresso, para exigir os candidatos independentes, para que possamos realmente estabelecer uma democracia no Brasil e banir esses canalhas que dirigem o Brasil e que prometem com cara de pau continuar a candidato. Então eu quero só dizer que estou aqui com o maior entusiasmo para dar o maior apoio a essas candidaturas de todos os níveis, cumprimentando aqueles que realmente, como o Rodrigo Meson, fizeram as primeiras iniciativas nesse sentido, que é um grande pioneiro, a minha homenagem inicial a ele, e ao Cubas por essa sua também tentativa, e também ao Thomas Korontai por a sua persistência nessa luta de muitos anos. Muito obrigado. É importante, professor, em sua homenagem, nós da UNAJUF iremos aconselhar a toda a população que votem candidatos para o Senado da República, que votem pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Essa é a missão que nós devemos ao senhor. Esse é um dever cívico de todo brasileiro. Só o começo. Eu passo a palavra agora. Tivemos aqui uma ordem de inscrição, naturalmente pela dimensão que se dá às candidaturas do ponto de vista federativo e hierárquico. Vou desenvolver aqui o chamamento aos nossos pré-candidatos à presidência da República do Brasil independentes. Vou pedir a eles contenção no tempo. Sejamos breves, objetivos, porque temos que distribuir a palavra a todos os candidatos aqui presentes. Então, meu grande amigo Meson, por favor, passo-lhe a palavra pela ordem cronológica dos eventos da vida cívica brasileira. Obrigado, Cubas. E quero aqui parabenizar o professor Carvalhosa, que sempre um paradigma de vida, de moralidade, de capacidade e que inspira todos nós. Agradecer aos meus colegas de bancada aqui, a presença de todos, e agradecer ao UNAJUF pela iniciativa histórica dessa primeira convenção pelas candidaturas independentes. Eu vou ser muito breve, vou me ater aos 15 minutos regulamentares e contar aqui não sobre projetos que eu tenha para a minha candidatura. Não entendo que seja esse o foro adequado. O que eu vou me ater aqui é contar um pouco sobre por que eu, lá em 2016, fui ao judiciário, levantei essas informações e busquei esse enfrentamento judicial que hoje se encontra no Supremo Tribunal
e historiar rapidamente aqui os principais pontos, as principais linhas de argumento que sustentam a ideia de uma candidatura independente. A primeira ideia, a primeira questão fundamental é que não somos escravos. Me parece que a candidatura independente ela é a mais basilar das proposições políticas, na medida em que os partidos eles são consequência e não antecedentes. Os partidos políticos eles são resultado da vida política e não causa da vida política. A política ela é a relação entre pessoas. A política ela é a relação entre indivíduos que podem se organizar, que têm o direito de se organizar em partidos políticos. Portanto, o pressuposto de qualquer discussão neste sentido é a liberdade individual. Nós não somos escravos dos partidos políticos. É impossível, é intolerável, é inadmissível pensarmos que 210 milhões de brasileiros estão vinculados de joelhos, estão subjugados por 35 partidos políticos. Me parece uma ideia verdadeiramente absurda. E mais ainda, se pensarmos que pela própria legislação, tanto pelo Código Civil quanto pelas legislações eleitorais, o legislador em mais de uma oportunidade, portanto, nos diz que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Ora, é algo bizarro nós pensarmos que entidades privadas podem decidir o exercício da cidadania de alguém. Este raciocínio é o pior possível, porque isso implica a privatização da própria cidadania, ou seja, o exercício da cidadania a cargo e decisão de uma entidade privada. Mas, alinhavando aqui rapidamente, dentro do tempo que disponho, argumentos em prol da candidatura independente, eu começo lembrando que o Brasil já teve candidatura independente. Vamos lembrar que durante todo o período imperial, bem como durante toda a República Velha, a inscrição eleitoral era um ato pessoal, não era um ato do partido político. E, portanto, a rigor, todos eram candidatos independentes. O próprio Código Eleitoral de 1932, o Código Eleitoral de 32, que foi extremamente importante, porque ele organizou a justiça eleitoral, organizou a questão do voto secreto, o voto feminino, ele também regulamentou a ideia de candidatura independente. Portanto, durante a história eleitoral brasileira, mais de 123 anos, para ser exato, 123 anos, nós convivemos com candidaturas independentes. Foi a ditadura de Getúlio Vargas, os seus estertores, o Estado Novo, que resolveu, através do ministro da Justiça, Agamenon, caçar a ideia de candidatura independente. Em 1945, Getúlio Vargas, antevendo a sua queda e preparando o seu retorno, determina o ministro Agamenon que atropele a comissão eleitoral que estava revisando a legislação eleitoral e que manteria o código, a candidatura independente para as eleições na Constituição de 1946. O que ele faz? Ele determina que o ministro Agamenon atropele a comissão e edite um decreto, e neste decreto nós temos a cassação, a proibição das candidaturas independentes e o estabelecimento do monopólio dos partidos políticos. Portanto, quem defende a manutenção do status quo precisa lembrar que está defendendo um entulho ditatorial do Estado Novo. Entulho ditatorial este mantido até hoje. Nós precisamos quebrar este eco ditatorial varguista
que foi instituído em 1945 e não foi até hoje derrubado. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, reviu a lei de imprensa justamente entendendo que ela, e lei de imprensa, era um entulho autoritário, restringindo a liberdade de expressão. O mesmo raciocínio o Supremo Tribunal Federal, se digno for, terá que reprisar e reconhecer esta questão. Mas mais ainda, vamos lembrar que no mundo inteiro existem candidaturas independentes. 9 entre 10 países do mundo comportam candidaturas independentes. A candidatura independente ela é uma regra eleitoral. O Brasil é que é exceção. Além de Emmanuel Macron, na França, que é um exemplo contundente, nós temos inúmeros outros casos, como o prefeito de Bogotá, o presidente da Islândia, a prefeita de Tóquio, que veio aqui no final das Olimpíadas em 2016, nós temos o prefeito de Valparaíso, aqui no Chile, o segundo turno eleitoral no Chile, nas eleições presidenciais, teve de um lado Piñera, que se sagrou vencedor, mas o seu adversário na eleição presidencial era um candidato independente. O México tem 2 governadores independentes. Portanto, no mundo inteiro, os Estados Unidos é um exemplo também recorrente de candidaturas independentes. Portanto, nós precisamos entender que no mundo democrático, a candidatura independente ela é a regra. O Brasil é que é fora de compasso, fora de métrica. O Brasil é que está com o passo errado. Mas, além disso, nós precisamos entender, e eu já tenho 7 minutos aqui, eu vou me ater nos 15 minutos, e acelerando as informações, nós temos que lembrar que o Brasil assinou tratados internacionais. E aqui eu vou reprisar 2 tratados internacionais rapidamente. Primeiro é o Pacto de São José da Costa Rica, que assegura a candidatura independente. Segundo é o próprio Pacto de Viena, o Tratado de Viena. O Tratado de Viena, ele diz claramente que nenhum país negará vigência a tratados internacionais alegando direito interno. Ora, portanto, me parece absolutamente bizarro que o Brasil, alegando o seu código eleitoral, contrarie garantia do código do Pacto de São José, do Tratado da Costa Rica. O Tratado de Viena, ele obriga o país que assine um tratado, que seja signatário de um tratado, a cumpri-lo. Que o Brasil poderia ter denunciado o Pacto de São José no seu artigo 23. Se não o fez, deve cumprir. Mas, mais ainda, muitos me indagam sobre o artigo 14 da Constituição, se o artigo 14 da Constituição, ele não seria um impeditivo à candidatura independente, porque o artigo 14, nos seus incisos lá, fala de filiação partidária. Me parece também algo que não pode ser interpretado literalmente, e explico por que em rápidas palavras. Em primeiro lugar, o próprio artigo 14, no seu caput, ele diz o seguinte, que aquelas questões ligadas ao sufrágio universal, ao direito de voto direto, secreto, enfim, eles são, exercidos na forma da lei. Ou seja, a própria Constituição, portanto, depreca, remete todas estas questões às leis infraconstitucionais. Eu não posso pegar o artigo 14, pensar o artigo 14 e interpretá-lo isolada e literalmente, se o próprio legislador constitucional deprecou isso para legislações infraconstitucionais. E quando vamos às legislações infraconstitucionais, mais uma vez retorna aqui a questão do Pacto de São José, que deve ser interpretado. Mas mais do que isso, nós temos outros 2 pontos. Quer dizer, além do artigo 14 demandar interpretação sistêmica, o artigo 14 ele não pode contrariar as próprias cláusulas pétreas dispostas na Constituição.
E vamos lembrar que a própria Constituição nos diz ali que não há obrigatoriedade, ninguém pode ser compelido a se associar ou permanecer associado. Temos, portanto, que interpretar a própria Constituição sistemicamente e compatibilizando todos estes dispositivos é o Pacto de São José. Mas, mais uma vez, outra linha de argumento se coloca em relação ao Pacto de São José. Nós temos um caso muito semelhante ao caso que eu tive, porque a eleição que eu levei e chegou ao Supremo Tribunal Federal com repercussão geral foi uma eleição a prefeito. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, ela tem o caso Iatama versus Nicarágua. E o que é o caso Iatama versus Nicarágua? É um caso ocorrido, obviamente, na Nicarágua, o nome já nos deixa antever isso, mas numa eleição municipal, numa eleição de prefeito na Nicarágua, em que o judiciário nicaragüense impediu a candidatura por conta da inexistência de filiação partidária. O caso chegou à Suprema Corte Nicaragüense e de lá houve a denúncia à Corte Interamericana e a OEA, para resumir a história, acabou condenando a Nicarágua por agressão, por ofensa ao Pacto de São José, em suma, dizendo o quê? Ora, se a Nicarágua assinou o Pacto de São José, ela não pode proibir a candidatura independente. Com base no Pacto de São José, então, denunciei o Brasil à OEA, abrindo lá o caso Mesomo versus Brasil, que está em trâmite na Corte Interamericana de Justiça. Me encaminhando para o encerramento dessas razões para que todos vocês presentes e pelas redes sociais possam compreender a complexidade e a magnitude dos argumentos que sustentam a candidatura independente, eu ainda quero lembrar alguns poucos pontos nesses 3 minutos que me restam. A primeira questão, quer dizer, mais uma questão que eu quero aqui trazer, diz respeito a um comportamento, digamos assim, um comportamento de oligopólio que é absolutamente nefasto e inconstitucional feito pelos partidos políticos. Todo oligopólio, ele se comporta em 2 direções. A primeira direção é a tentativa de barrar o ingresso de novos participantes, de novos competidores. Então, o oligopólio, o cartel, ele tenta afastar o ingresso de novas pessoas competindo. E, ao mesmo tempo, todo oligopólio busca vantagens estatais. E é justamente isso que nós temos no sistema partidário brasileiro. E por isso que eles se transformaram também em organizações criminosas, porque eles têm oligopólio. Portanto, uma das coisas mais importantes que nós temos, a luta cívica mais importante no Brasil na atualidade, é a luta pela quebra deste monopólio, é a luta pela candidatura independente. Por quê? A partir do momento em que nós conseguirmos quebrar o monopólio partidário, o poder dos caciques políticos, nós temos uma transferência de poder das cúpulas partidárias para as bases partidárias. E por quê? Porque a partir daí, quem precisa do militante é a cúpula partidária e não o inverso. Ou seja, percebam que o mais importante de toda esta luta é que a candidatura independente ela tem um efeito moralizador sobre as estruturas partidárias, porque a partir do momento em que os líderes partidários não detêm mais o monopólio legal, eles são obrigados a respeitarem as bases do partido, são obrigados a respeitarem a vontade dos militantes, e isso tem um efeito
extremamente democratizador, um efeito extremamente moralizador sobre a atuação partidária. E encerro, são vários outros argumentos, eu não tenho tempo aqui dentro, né, destes nossos 15 minutos de esgotar todas as linhas de argumento, mas eu quero terminar lembrando que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu um raciocínio jurídico precedente no nosso caso, que é a prisão civil do depositário infiel. Eu quero chamar a atenção a isso. Em 2008, havia uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o Pacto de São José da Costa Rica, no que se refere à prisão civil do depositário infiel. Porque o Pacto de São José proibia a prisão e a Constituição brasileira permitia a prisão do devedor. O que o Supremo Tribunal Federal disse? O Supremo Tribunal Federal disse que o Pacto de São José ele teria valor supralegal e efeito paralisante sobre toda a estrutura jurídica brasileira que permitisse a prisão do depositário infiel. Pois bem, se você transpuser este raciocínio para o âmbito eleitoral, o mesmo se estabelece. Mesmo que tenhamos ali o artigo 14, o efeito supralegal do Pacto de São José impede a aplicabilidade do Código Eleitoral de 1965 e, portanto, impede que se exija a filiação partidária. O mesmo efeito paralisante que foi dado na prisão do depositário infiel há de ser dado pelo Supremo Tribunal Federal às questões das candidaturas independentes, sob pena do próprio Supremo Tribunal Federal estar se contradizendo e fazendo o jogo das cúpulas partidárias e quedando-se de joelhos perante as cúpulas partidárias. E encerro com um argumento de lógica jurídica que me parece absolutamente incontornável. Quem pode o mais, pode o menos. Se é possível a alguém ser eleito e no primeiro dia de exercício de mandato se desfiliar de um partido político e exercer até o último dia o seu mandato, ou seja, aquele que pode o mais que o exercício do mandato, é logicamente incongruente se exigir daquele que busca, daquele que compete, daquele que se candidata, mais do que daquele que exerce. Aquele que exerce é o mais, o que está competindo é o menos. É impossível exigir do que compete algo maior do que daquele que exerce. E nós temos inúmeros exemplos de parlamentares e membros do Poder Executivo que não ostentam filiação partidária. Portanto, foram todos estes argumentos e vários outros que lá em 2016, de modo pioneiro, nós levamos ao Judiciário e que à época eu fui motivo de chacotas, fui motivo de desconfiança, fui motivo de risada. E hoje, felizmente, é com grande satisfação que eu digo que a candidatura independente não é minha causa, ela é a causa de todos nós, porque é a causa da liberdade individual. Não somos escravos. Muito obrigado. Eu quero dizer mais. Todos dizem que não há lei, isso é instância decisória, professor, mas o Brasil se esquece